Seu professor Marcos Murakami com mais um tema aqui, multiplicidade de uma raiz. Professor, o que é isso? Quando você pega, por exemplo, uma equação do segundo grau, pode acontecer aquele caso lá que o delta vale zero e a gente percebe, por exemplo, o número 2 sendo raiz da minha equação duas vezes. Isso é chamado multiplicidade. Eu resolvi a equação, apareceu o número 5, né? X' deu 5, x duas linhas deu 5. Então, a gente fala que essa equação do segundo grau, ela tem uma raiz dupla, ela tem uma raiz de multiplicidade 2. Então, multiplicidade é isso, é o número de vezes que aquele número é solução da sua equação. Para a gente ter uma ideia, eu escolhi aqui uma equação do terceiro grau. Olha só, vamos resolver a equação polinomial, vamos ler devagar, x ao cubo menos 7x à segunda, mais 11x menos 5 igual a zero, sabendo que uma de suas raízes é 1. Olha lá, vamos devagar. Ele me deu nessa equação aqui polinomial uma das raízes. E aí você tem que conhecer uma propriedade que nós chamamos de teorema de D'Alembert. Esse teorema diz o seguinte, se você sabe quem é a raiz, o número 1 aqui, ó, como 1 é raiz desse polinômio, P de x aqui é esse polinômio. Então, eu posso afirmar que o meu polinômio é divisível por x menos a raiz. Sempre assim. Olha lá, se aqui aparecesse 2, o meu polinômio seria divisível por x menos 2. Sempre nessa história. Cuidado se aparecer menos 2, porque você tem que mudar o sinal. É x menos o número, só que menos com menos viraria mais. Então, sempre assim, chamado teorema de D'Alembert, tá? Se eu vou falar até um pouco assim, sofisticado, podemos falar assim, olha, se o número a é raiz, o seu polinômio é divisível por x menos a. É isso que está dizendo essa propriedade. Mas é bom você entender de forma numérica, fica mais fácil. 1 é raiz, é divisível por x menos 1. Professor, e daí? É daí que a gente tem uma outra ferramenta, chamado dispositivo de Biot-Ruffini, que é um abaixador de ordem. Porque se eu sei que o meu polinômio é divisível por esse carinha, eu posso fazer a divisão. Vamos tentar dividir? O dispositivo é assim. Se passa aqui uma linha horizontal e uma linha aqui vertical. Aqui nessa posição, você coloca a sua raiz. Qual é a raiz? Professor, já sei. O número 1 é uma raiz, você coloca aqui. Aqui desse lado, você vai colocar o polinômio, mas somente os números da frente, os coeficientes. Então, você vai ter aqui, ó, 1, bem aqui, menos 7, 11, dá um espaço, viu? Menos 5. Repetindo, aqui você coloca a raiz. Sempre, professor, sempre a raiz naquela posição. Então, aqui fica a raiz e bem aqui o polinômio. Vamos lá. Você coloca o número 1, bem aqui, menos 7, 11, menos 5. Tá bom? Agora, após isso, você vai pegar esse número 1, vai descer. Sempre você desce o primeiro. Então, pega o número 1, desce. Após isso, a gente vai fazer uma rotina aqui. Você vai multiplicar e somar. Repita. Professor, vou multiplicar e somar quem? Olha só. Você vai fazer assim. 1 multiplicando por 1 aqui. 1 vezes 1 dá 1. Aí você soma com essa coluna que tem um espaço vazio aqui. Você está completando aqui. Então, vamos lá. 1 vezes 1 é 1. Somando com menos 7. Olha lá. 1 menos 7 vai dar menos 6. Continuando. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Somando com 11. Agora, cuidado. A gente fala somando, mas você tem que respeitar os sinais, né? Eu tenho aqui, ó, quando você faz aqui menos 6 vezes 1, você tem menos 6 somando com 11, sinais diferentes. Conserva do maior módulo e subtrai. Então, você vai ter 11 menos 6, que é o número 5. Vamos lá mais uma vez. 5 vezes 1 dá 5. Aí você soma com essa coluna aqui, olha lá. 5 vezes 1, 5, somando com menos 5, 0. Toda vez aqui vai dar 0 quando você tem uma raiz, que ele é divisível. Ser divisível quer dizer a divisão é exata. E esse último número que aparece aqui é o meu resto. Então, agora, eu tenho o seguinte. Eu sempre digo que essa ideia aqui da questão é para baixar a ordem. Eu tenho uma equação do terceiro, eu não sei resolver, não tem uma fórmula de modo geral. Agora eu vou utilizar aqui a ideia que vou
baixar a ordem, era do terceiro, e esse resultado aqui vai ser um polinômio do segundo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Por que é do segundo? Porque olha só, x a terceira, terceiro grau. A x elevado a 1 do primeiro. Quando você faz a divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Então, eu tenho aqui um polinômio que é do segundo grau. Só está aparecendo os números. Cadê eles? Está aqui, ó. Leia com o professor. Anote aí no seu caderno. 1x a segunda, aí vai diminuindo. Menos 6x mais 5, que é o termo independente. Então, está aqui, ó. X a segunda menos 6x mais 5. Quando você faz a divisão aqui, você está dividindo esse meu polinômio por esse carinha, x menos 1. Aqui é o meu quociente. Então, o que eu posso falar? Se você multiplicar x menos 1 por esse resultado bem aqui, x a segunda menos 6x mais 5, você tem o nosso polinômio aqui. Então, é uma maneira de você fatorar. Mura, mas por que isso é importante? Eu quero obter as raízes. Se a multiplicação de uma quantidade A por uma B aqui vale zero, é porque esse A você pode igualar a zero e o B também. Só que aqui é desnecessário, porque eu já tenho a raiz. Se você igualar aí, faça a conta aí. X menos 1 igual a zero. Está subtraindo, passa somando. X é 1. Eu já tenho. O que me interessa é aqui, ó. X a segunda menos 6x mais 5. Que você vai igualar a zero. Está bem aqui, ó. X a segunda menos 6x mais 5 igual a zero. Como eu tenho a equação do segundo grau, você vai perceber que o A é 1, o B é menos 6 e o C vale 5. Está aqui, ó. A, B e C. Legal? Agora você, como tem a equação do segundo grau, tem que resolver. Qual é a fórmula resolutiva mesmo? Delta B a segunda menos 4AC e o x aqui, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Vem cá. B elevado à segunda. Você já sabe qual é o b. Coloque entre parênteses. O b vale menos 6. Elevado à segunda potência, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, que multiplica o valor do c, que é o número 5. Ajuda o professor. Menos 6 elevado à segunda, base negativa, expoente par vai dar positivo. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Muito bom, 36. Aqui, ó, 36. 4 vezes 1 dá 4, vezes 5 vai dar 20. Mas 36 menos 20. E aí você tem o resultado do delta, que vale 16. Mas cadê, professor, x1 e x2, x', x duas linhas bem aqui? Aqui está a fórmula. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta por 2a. O b menos o valor do b. Qual é o valor do b? Menos 6. Então, menos, abre o parêntese, menos 6. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que vale 16, por 2 vezes o a. Não esqueça, 2a e o a número 1. Aqui você tem menos versus menos é mais. Raiz quadrada de 16 vale 4. 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, você tem duas possibilidades. Uma hora vai o quê? Somar. E outra vai subtrair. Olha lá, 6 mais 4. Ah, já sei, professor, 10. E quanto é 10 dividido por 2? 5. E a outra raiz, 6 menos 4, vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. E eu tenho a solução da equação. E a minha solução aqui, ó, observa, vou colocar bem aqui para vocês chamar a atenção. Qual é a minha solução? Eu já tinha bem aqui, ó, o número 1, ele afirmou no texto, 1 é raiz, já sabia disso. E quando você resolveu, você obteve o 5 e o número 1 de novo. Bem aqui o 5 e o número 1 de novo. Ah, uma observação. Não há necessidade de a gente colocar assim, eu estou colocando para reforçar nossa ideia. Isso é conjunto, esse conjunto é o mesmo que esse. A gente só coloca assim, na verdade, 1 e 5. Só que quando a pessoa vai olhar assim, 1 e 5, ela acha estranho. Por quê? Ah, professor, é uma equação do terceiro grau. Eu espero, normalmente, quantas raízes? 3. Aí quando a pessoa coloca 1 e 5, ela fica bugada. Cadê a outra raiz? É porque o número 1, ele é raiz quantas vezes dessa equação? 2. Essa é a nossa historinha aqui da aula. Ele é uma raiz de multiplicidade 2. Ele é raiz 2 vezes da sua equação.
Eu posso até dizer que eu posso fatorar a nossa equação. O que é fatorar? Transformar em multiplicação. E sempre assim, x menos a raiz que você achou. Olha, uma raiz que você obteve bem aqui foi a raiz 5. O professor vai até corrigir uma coisa aí. Corrija aí, por gentileza. Bem aqui, ó, é o número 5. Coloque no seu caderno aí, o professor fez de propósito. Lógico que não, né? Foi falha nossa bem aqui. Aqui no lugar desse 2 aqui, ó, em nenhum momento eu achei o 2. Você coloca o número 5, tá bom? Bem aí, ó, coloque, por favor, o número 5 aqui e também aqui o número 5. Vamos lá reforçar então. Qual é a forma fatorada, transformação e multiplicação? X menos 5, é sempre assim, viu? X menos a raiz. Então, você coloca aí x menos 5, x menos 1, x menos 1. Como aqui é 1, bem aqui é 1, o que é que você pode fazer? Você pode conservar a base e somar os expoentes. E aí você vai ter o formato x menos 5, que multiplica x menos 1 ao quadrado elevado a 2. Tá bom? Sempre é essa jogada quando você transforma. Então, o que é, né, o objetivo da aula era esse, você sair daqui sabendo o que é a multiplicidade de uma raiz. É saber quantas vezes ela vai ser raiz daquela sua equação. Lógico que nessa aula você aprendeu muito mais do que apenas isso. Você revisou várias propriedades importantes, até mesmo como se resolve uma equação do segundo grau. Falando nisso, já que eu estou aqui, quero dar uma dica a mais. Professor, eu não gosto muito de resolver dessa maneira. Uma dica seria você optar em fazer de cabeça. Toda vez você pode tentar resolver a equação do segundo grau desse modo bem aqui. Qual é o modo? Bem aqui, ó, você chega e diz, quem são dois números que a soma, aí está menos 6, você muda o sinal. A soma das raízes e a multiplicação. Essa dica aí, guarda isso no seu coração. Aqui é menos 6, você coloca mais 6. Aqui é mais 5, deixa mais 5. Então, você pode pensar aí, ó, quem são dois números que a multiplicação dá 5 e a soma desses números aqui vai dar 6. Ah, professor, já sei, 1 e 5. 1 vezes 5 é 5 e 1 mais 5 vai dar um número 6 e aí você consegue resolver aí na boa, na manha. Conversamos hoje da chamada multiplicidade de uma raiz. Aquele número, quantas vezes é raiz do meu polinômio? Vou deixar para você bater aquela foto, anota aí, faça uma revisão. Até a próxima aula. Muito obrigado.